Eu gostaria de ler com vocês um texto nessa manhã para a gente meditar na palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Você pode abrir aí, por favor, Marcos, capítulo 2, do 1 ao 12. E é um texto muito lindo de uma cura maravilhosa que Jesus fez e tem muito a nos ensinar. Então vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra. Oramos para que o Senhor nos dê discernimento, ó Pai. Fala conosco. Queremos ouvir a Sua voz, queremos crescer na fé e queremos nos preparar para esse momento também de Santa Ceia. Nós Te louvamos, ó Pai, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Meus irmãos, talvez você já tenha ouvido falar dessa história, né? Disso que aconteceu. Jesus estava em Cafarnaum, estava curando, começou a ficar famoso, as pessoas começam a procurar, e ele está numa casa, então, e uma grande multidão se aglomera ali para poder ver Jesus, para poder receber um milagre. E aqui nós vemos que 4 amigos se reúnem, tentam levar o seu amigo paralítico até Jesus, mas como tinha uma multidão, muita gente ali envolvida, eles não conseguem entrar na casa. Então eles têm uma ideia, falam: puxa, vamos subir no telhado, olha que ideia. Vamos subir no telhado. Eles abriram um buraco então no teto, no telhado, e desceram o paralítico até Jesus. E aí, no versículo de número 5, nós vemos: vendo a fé que eles tinham. Olha que interessante. Jesus olhou para aqueles homens e viu a fé. Fé é um negócio invisível, sim ou não? Sim. Mas como é que, então, Jesus vê? Jesus viu a fé. É interessante isso, né? Se Jesus olhasse para você agora, nessa manhã, será que ele conseguiria enxergar fé? Será que ele enxergaria fé? Jesus olhou para aqueles 4 amigos e viu a fé que eles tinham. E então, quando aquele homem é descido até Jesus, Jesus olha para ele e fala: perdoados estão os teus pecados. E depois de perdoar os pecados, ele opera aquela cura. E aquele homem levando embora a marca, né, da sua enfermidade, que era a sua marca, e ele sai andando. E é uma grande cura que Jesus faz. Mas ali, infelizmente, tinha alguns religiosos que estavam olhando aquilo que Jesus foi fazer e começam a criticar Jesus, né? E porque ele falou que perdoava pecados, e eles começam a criticar, e enfim, Jesus, sabendo o que estava no coração deles, começa a confrontá-los também. Essa é a nossa história de hoje, né? O que aconteceu nessa narrativa do Evangelho de Marcos, e nós vemos assim várias pessoas envolvidas nessa narrativa. E eu vou falar para vocês algumas delas, pelo menos 5 tipos de pessoas aqui que aparecem nesse texto, e pelo menos uma vai se encaixar com você. Então, enquanto nós falamos aqui, eu gostaria que você pensasse qual dessas pessoas mais parece com você. A primeira pessoa
que aparece nesse texto, o primeiro tipo de pessoa, é a pessoa necessitada. Pessoas necessitadas, elas estão no nosso meio, não é verdade? Pessoas que precisam de uma cura, precisam de uma intervenção, de algo sobrenatural de Deus, precisam de um milagre. Aqui estava um paralítico, um homem que tinha essa enfermidade, que tinha muitas limitações na sua trajetória, na sua vida, e ele era uma pessoa necessitada. Será que você hoje, nessa manhã, seria uma pessoa necessitada? Que tipo de necessidade você tem? É uma cura? É um milagre? É uma demanda financeira? É uma demanda do seu coração? Não sei exatamente o que está acontecendo, mas o fato é que muitas pessoas estão perto de Jesus e são pessoas necessitadas, e não tem nenhum problema nisso. Jesus tem toda a autoridade e ele opera cura, ele opera maravilha, e nós cremos que ao estar num ambiente como esse, nós estamos nos expondo à presença de Deus, ao poder de Deus. Ele está aqui, ele pode fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? Amém? Então, não importa, seja qual for a sua necessidade, ele é o Deus que cura, ele é o Deus que opera maravilhas, e nós precisamos estar diante dele, apresentando as nossas necessidades. Mas, por outro lado, nós precisamos pensar, será que existem pessoas perto de nós que também têm necessidades? Eu penso que você conhece alguém que tem uma grande necessidade, sim ou não? Você pode ter uma necessidade e isso é ok. Mas pessoas do seu lado, às vezes seus vizinhos, seus parentes, pessoas próximas de você, há uma necessidade. E qual é o esforço que você faz para levar essa pessoa até Jesus, que pode trazer uma cura, uma resposta para essa necessidade? E aí nós entramos no nosso segundo tipo de pessoa, que são as pessoas que se importam. Aqui nós vemos 4 jovens, 4 homens, não sabemos a idade deles, na verdade, mas o fato é que eles, penso que poderiam ter suas próprias necessidades, eles estavam diante de Jesus ali, eles poderiam correr atrás das suas demandas, não é verdade? Falou, meu amigo paralítico, você fica aí, mas você me desculpa, eu também tenho minhas demandas aqui, meu irmão, vai me desculpar, mas deixa que eu vou atrás de Jesus para ele resolver os meus problemas, não é verdade? Mas o que esses homens fazem? Eles fazem assim, olha, eu posso abrir mão da minha bênção, do meu milagre, para você receber o seu milagre. Olha que interessante isso. Eles poderiam, eles estar lá diante de Jesus, mas eles fizeram, não, vamos levar o nosso amigo lá. Ele tem algo que precisa ser apresentado diante de Jesus. E eles se importaram. Então, pessoas que se importam, pessoas que realmente fazem algo para ver pessoas perto de Jesus. Será que você é alguém que se importa? Alguém que olha para as pessoas e se importa com elas de verdade? Se importa com os problemas delas? Se importa com as demandas delas? Será que os problemas das pessoas ao seu redor são seus também? Ou você fala, ema, cada um com seus problemas, não é assim? Cada um tem a vida que merece, se plantou, colheu, agora se vira, dá seus pulos, eu vou para o meu culto, eu vou assistir, vou na minha igreja e depois eu volto para casa e você que se vire. E a gente precisa pensar, puxa vida, será que a gente é alguém que se importa de verdade com pessoas? Será que nós nos importamos de verdade? Aqui nós vemos esse segundo tipo de pessoa, pessoas que se importam. Nós temos na nossa comunidade, né? E aqui também estamos começando com uma célula aqui na quarta-feira. A célula é um ambiente muito interessante, que demonstra realmente pessoas que se importam. Pessoas que elas poderiam estar na casa de alguém, recebendo uma palavra, mas pessoas que falaram, não, eu vou abrir a minha própria casa, eu vou abrir a minha casa, eu vou receber os meus amigos, eu vou convidar pessoas, porque eu me importo com elas. Então eu poderia ter um lugar mais confortável para mim, que eu simplesmente recebesse, mas eu vou me posicionar para dar, para ofertar o meu tempo, a dinâmica da minha casa. Lá em casa, meu pai foi essa semana, né? Na quinta-feira, então toda quinta-feira estamos lá na nossa célula em casa com as 3 crianças, é uma correria. A Rebeca chega do trabalho tarde, a gente começa a arrumar a casa. Essa semana a gente
preparou algo especial, meu pai levou uma canjiquinha lá e o pessoal comeu, mas aí depois chegou alguém com bolo, aí chegou outro com outro bolo, aí chegou alguém com 2 tortas de frango com catupiry assim, maravilhosa, e aí chegou alguém com uma panela com canjiquinha, com arroz doce. Tinha que mais, pai? Era só isso, né? Só isso entre aspas, né? Porque, meu Deus do céu, teve alguém que chegou e falou assim, nossa, eu estou me sentindo depois de um rodízio do Armazém Fazenda. Comi demais. E foi uma maravilha. Mas é uma benção. Depois sobra as louças para lavar, as coisas para arrumar, e a gente termina feliz, que foi maravilhoso. A comunhão, o estar junto, e isso não tem preço. É maravilhoso. Pessoas que se importam. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas nós olhamos para esses 4 amigos, você acha que deu trabalho para eles subirem no telhado dessa casa? Subir no telhado já não é fácil, mas ainda levar um paralítico junto com você. Levam alguém com a maca e vai subindo, e vai na corda, e vai puxando, e sobe, e vai, e puxa, e leva, e abre o telhado, né? Com palha, eu não sei como é que era lá, eu só sei que eles abriram um buraco e começa a descer lá aquele rapaz. Deu trabalho. Vocês acham que eles suaram para fazer aquilo? Eu acho que eles suaram. Eles fizeram algo que deu trabalho, porque eles se importam. Quando nós nos importamos, nós suamos a camisa, sim ou não? Quando você tinha um bebê pequeno, você acordava de madrugada, não acordava? Para poder ajudar, ou você como mãe, ou você como pai, para poder acolher aquela criança que está chorando para mamar, ou para fazer alguma coisa. Tem madrugada que eu saí com a Helena de carro para ver se ela dormia. E voltava com ela dormindo para cá, porque ela não dormia de jeito nenhum e os vizinhos já não estavam aguentando mais a gente, né? Ela chorando, e aí pega o carro e dá uma volta para ver se ela dorme no carro. Mas a gente se importa, porque se não se importasse, vai chorando aí, deixa chorar. E uma hora para. Mas a gente se importa e a gente cuida, não é assim? Com os nossos filhos, nós cuidamos, nós queremos vê-los bem. Quando nós nos importamos com as pessoas, nós precisamos fazer algo. Então nós vimos, primeira pessoa aqui é a pessoa que tem alguma necessidade, pessoas que necessitam. O segundo tipo de pessoa aqui são as pessoas que se importam. Maravilha, vamos avançar? No verso 2 também diz o seguinte: tanto se reuniu ali que não havia lugar nem junto à porta. Isso nos mostra um terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa aqui são pessoas preocupadas apenas em ouvir. O texto diz que tinha uma multidão ali. Aglomerou aquela casa, lá em Cafarnaum. Muita gente. Mas eram pessoas que estavam preocupadas o quê? Em ouvir. Elas estavam ali só para ouvir. Elas não abordaram Jesus para alguma coisa, elas não levaram outras pessoas, elas estavam ali olhando. Elas estavam ali só vendo o movimento, né? Pessoas que, sabe aquele pessoal curioso, assim? Às vezes você passa num acidente na estrada, né? Aí o trânsito está lento, bem lento, você fala, puxa, deve estar no meio da rua, no meio da rodovia o carro. Aí você vê, não, o carro está no acostamento, só que o pessoal passa devagarzinho para ficar vendo, né? E aí fica atrasando o trânsito na rodovia, porque o pessoal é curioso, para ver. E talvez foi assim também. Muitos curiosos ali pararam naquela casa e falaram, deixa eu ver que movimento que é esse aqui. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Ah, é Jesus, é um Messias aí, o Rabi, ele está fazendo curas. Deixa eu ver. E ficaram ali só para bisbilhotar, para ver. Esse é um terceiro tipo de pessoa. Pessoa que, às vezes, faz muito volume, né? Mas elas são assistentes, elas querem assistir, elas olham o movimento. Elas não se engajam, elas não se envolvem, elas estão olhando. Elas só estão ali acompanhando, estão se tornando espectadores. Então, a reflexão é, você está atento às necessidades ao seu redor, enquanto busca crescer espiritualmente? Você realmente está interessado em participar ou você só quer olhar de longe? Vamos ver esse movimento aí, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai prosperar, vamos ver o que vai acontecer. Esse terceiro tipo de pessoas são aquelas pessoas, então, que só assistem, pessoas que estão aglomeradas ali. E é um problema, né?
muitas vezes se a gente tem uma igreja cheia de espectadores, o que acontece? Pessoas que só estão ali olhando. Essas pessoas atrapalharam ou não o paralítico de ser curado? Pensa bem. Se essas pessoas não estivessem ali, ficaria bem mais fácil para os 4 amigos levarem um paralítico, não é verdade? Não precisava subir no telhado, não precisava abrir um buraco, era só passar. Mas o texto diz que eles não conseguiam passar porque tinha uma multidão. Aí eles tiveram que subir na casa, porque ele não conseguiu passar. Então, muitas vezes a multidão, os espectadores, eles só amontoam. Eles só criam obstáculos, muitas vezes, para que pessoas que realmente necessitam cheguem mais perto do Senhor. O 4º tipo de pessoa é um tipo muito complicado. E eu quero que você leia comigo, por favor, o verso 6, diz assim: alguns mestres da lei estavam sentados ali pensando em seus corações, por que esse homem fala assim? O 4º tipo de pessoa são os críticos. Os críticos são essas pessoas que estão ali olhando, não só, tem uns que estão só olhando, mas tem uns que estão olhando para criticar. E aqui estavam os mestres da lei, os religiosos, olhando, por que esse homem fala assim? Por que ele está falando que perdoa pecados? Por que ele fez dessa forma? Por que ele não fez da outra forma? São pessoas que estão observando, mas com desejo exclusivo de criticar. E é claro que críticas muitas vezes são bem-vindas quando existe o desejo de trazer crescimento, construir algo junto, não é verdade? Mas muitas vezes é uma crítica vazia, é uma crítica para afrontar, uma crítica para destruir aquilo que estava sendo feito, que é o caso aqui dos religiosos. Tanto é que depois crucificaram Jesus, né? Levaram Jesus para a morte, porque olharam para o ministério de Jesus e encontraram muitas discrepâncias de acordo com a visão que eles tinham da Torá. Então, falando, tem que matar esse homem, ele está aqui, que sacrilégio, que coisa absurda que ele está fazendo com as leis de Moisés. Então, está errado, está errado, está errado, está errado. É isso que esses religiosos fizeram. Pessoas que foram duramente criticadas por Jesus no ministério. Em vários momentos Jesus confrontou essas pessoas. Jesus falou, vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, né? Por fora vocês são tudo bonitinho, mas por dentro vocês estão imundos. Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então se converte. A lei não vai salvar vocês. E muitas vezes isso precisa ser real para nós, entender que nós precisamos contribuir e não criticar de uma maneira negativa, pejorativa, destrutiva. Nós somos chamados para agregar, para contribuir, que isso seja você, que isso defina você, em nome de Jesus. O 5º tipo de pessoa, você está acompanhando aí? Então vamos falar, primeiro, pessoas necessitadas. Segundo, pessoas que se importam. 3, pessoas preocupadas apenas em ouvir. 4, pessoas críticas. E o 5º tipo de pessoas são as pessoas que podem ser mudadas. Pessoas que podem receber um milagre. E essa deve ser uma pessoa que se enquadra na minha vida e na sua também. Pessoas que olham para dentro de si e falam, puxa, eu preciso de transformação. Eu preciso mudar. Como nós cantamos aqui, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. É esse coração que fala, puxa, eu preciso ser transformado. Eu desejo que o Senhor toque na minha vida e mude as áreas que realmente preciso. Eu preciso de fé, eu preciso de posicionamento, eu preciso fazer algo. Pessoas que realmente desejam ser mudadas. Nós precisamos ser essa pessoa que tem um coração disposto a mudar. Porque nós podemos vir a uma igreja, vir num culto como esse e sair da mesma forma, não é verdade? Falar, beleza, ouvi uma palavra, eu cantei umas músicas e tal. Você pode ser um consumidor, né? E nós temos muito isso, infelizmente, né? Muitos consumidores hoje dentro da igreja. Pessoas que vão estar ali para consumir uma música, para consumir uma palavra, uma estrutura, e a partir do momento que aquilo já não supre mais, eu vou para um outro lugar. Né? Infelizmente, são os consumidores da fé. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos discípulos e discípulas dele.
Homens e mulheres que não estão aqui para receber, mas para ofertar, para dar, para entender que sua vida precisa ser mudada, sua vida precisa ser transformada. E nós somos essas pessoas que se colocam diante do Senhor, prostrados, dizendo: muda-me, renova-me, eu não quero mais ser igual. E aí, por último, são 5, nós já falamos, mas eu tenho um plus aqui de um sexto tipo de pessoa que não aparece, mas é um tipo de pessoa também. Sabe quem é? A pessoa que não está aqui. É a pessoa que não foi. A pessoa que não apareceu. É um outro tipo de pessoa. E sabe por que muitas vezes essas pessoas não foram? Porque muitos curiosos estavam ali e não chamaram ninguém. Poderiam ter chamado outras pessoas necessitadas de verdade para ir. Muitas pessoas não estão aqui hoje, nessa manhã, por exemplo, talvez porque nós não chamamos, né? Ou nós falhamos nesse processo de evangelismo, de convite. E nós somos chamados a sermos essas pessoas que olham para quem não está aqui e falam: puxa, eu gostaria tanto que essa pessoa tivesse. Eu gostaria tanto que essa pessoa recebesse algo do Senhor, fosse renovada, fosse salva, fosse transformada também. E pessoas que não estavam aqui, elas não foram curadas, elas não tiveram essa oportunidade. Como o paralítico teve, esse homem que foi totalmente curado, socialmente, espiritualmente e também fisicamente. Mas mais do que isso, ele foi salvo por Jesus. Esse é o maior milagre que nós podemos receber, a salvação em Jesus. E nós somos chamados a sermos pessoas que se importam. Não se trata de escolher qual pessoa você quer ser. Todos nós devemos ser a pessoa que se importa. Jesus não viu fé em quem estava lá assistindo. Jesus viu a fé. Não viu fé nos doutores da lei. Jesus não viu fé de quem não estava lá. Jesus viu a fé de quem fez algo, que são aqueles 4 amigos. Então, resumindo, nós sejamos pessoas que se importam. Pessoas que colocam a fé em prática. E Jesus, ao olhar para nós, possa enxergar realmente pessoas que têm uma fé praticante, uma fé que alcança pessoas, uma fé que deseja transpor a teoria, mas ir para a prática. Que você possa, talvez seja a sua necessidade nessa manhã, se apresentar como alguém que precisa da cura, ok? Se coloque: Senhor, me cure, eu preciso da cura. Talvez você seja alguém que está ok e precisa trazer outros. Então traga outros, pregue o evangelho, chame, convide, faça algo, leve pessoas a Cristo. Agora, não seja alguém que fica só assistindo, alguém que só está ali na multidão. Não seja alguém que está ali só para criticar, como esses doutores da lei, esses mestres da lei estavam só criticando. Não seja essa pessoa, não seja um crítico de plantão. Seja alguém que contribua, seja alguém que faça parte do processo e queira trazer crescimento e avanço para todos ao seu redor. Que possamos discernir a pessoa que nós somos nessa manhã, mas pedir que o Senhor nos transforme em homens e mulheres mais parecidos com Ele, dispostos a ter a vida mudada. E eu gostaria que você já se preparasse para esse momento de Santa Ceia. Olhe para você nessa manhã. Será que você é alguém que se importa? Será que você é alguém que só está assistindo? Ou alguém que está criticando? Quem é você? Você é alguém que precisa ser levado até Jesus? Ou é você que está carregando outros até Jesus? A igreja vai avançar, vai crescer quando nós nos posicionarmos, quando nós formos pessoas que se importam e levam outros até Jesus. Muitas vezes abrindo mão da sua própria necessidade, do seu próprio milagre, para ver outras pessoas recebendo do Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa manhã,
Talvez você seja essa pessoa necessitada que precisa de uma oração, precisa de uma intervenção de Deus. Venha ao altar, nós vamos orar juntos. Mas talvez você seja essa pessoa que deseja se importar. Fala, Deus, eu quero ser alguém que se importa de verdade. Alguém que leve outros aos teus pés. Alguém que crie caminhos onde não existe caminhos. Abre portas onde não existe portas. Porque eu quero levar pessoas aos teus pés. Gostaria de convidar você também para nós orarmos juntos. Você que deseja colocar a sua vida, apresentar seus erros, a sua passividade, talvez você esteja só assistindo. Se apresente diante do Senhor também. Vamos ter um tempo de oração. Eu convido você a orar junto comigo no altar.